E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos para as questões aí de divisores múltiplos e números primos. São 25 questões, tá? E a gente vai colocar aqui as perguntas e vai colocar as respostas. Todas sobre divisores múltiplos e números primos. Então vamos lá, pessoal, para a nossa primeira questão aí, que diz assim: escreva os divisores naturais dos números abaixo, né? Temos aí divisores da letra A, começa com 100, até a letra E, terminando com 180. Então, pessoal, o que é um divisor, né? Tem um número natural que não pode ser zero, ele é chamado divisor de outro número natural, também diferente aí de zero, né? Quando a divisão dele por esse outro é exata, certo? Então nós temos aí, para a gente achar os divisores aí dos números aí que estão sendo colocados aí nas letras, né? E a gente vai usar a decomposição em fatores primos para achar esses divisores, depois que a gente viu qual é a definição de divisor. Então vamos começar com o 100. Vamos colocar aí, fazer logo aqui a divisão de 100 pelos números primos, começando pelo 2, 100 dividido por 2, 50. 50 também dá para dividir por 2, que é um número par, né? Terminou em 0. 50 dividido por 2, 25. 25 já não dá pelo número primo 2, também não dá pelo 3. Aí o próximo é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 é número primo, então só dá para dividir por 5. Aí tem 1 e nós concluímos, e está aí os divisores do 100, né? O 1, né, apareceu aqui, ó. O 2 tá aqui, o 4, 2 vezes 2, 4. O 5, o 10 é 2 vezes 5, 10. O 20, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O 25 já apareceu aqui, o 50 e o 100. Esses são os divisores do 100, né? Vamos para o 51. Decomposição em fatores primos. 51 dá para dividir por 3, porque, ó, soma dos algarismos aqui, ó, 5 mais 1, 6, e 6 dá para dividir por 3. Então, o 51 dividido por 3 é 17. O 17 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo, e dá 1. E tá aí os divisores, pessoal, do 51. É o 1, o 3, o 17 e o 51. Pessoal, agora os divisores de 0. Bom, pela definição, a gente não pode ter o denominador aí sendo 0, né? O divisor não pode ser 0. Ele pode ser dividendo, mas ele não pode ser divisor. O divisor não é divisor, o 0 nunca vai poder ser divisor. Então, quem seriam os divisores de 0? Todos os números naturais, exceto o 0. Então, eu posso colocar dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? São os números naturais, exceto o 0. Ou posso representar com esse símbolo aqui, que é o símbolo do conjunto dos números naturais, e com asterisco, que significa todos os números naturais, exceto o 0, né? Então, esses são os divisores do 0. Vamos para os divisores do 20. Fazendo a decomposição em fatores primos, o 20 dá para dividir por 2, porque ele é par, terminou em 0, né? Vai dar 10. O 10 dá para dividir também por 2, porque o 10 é par, terminou em 0. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo.
5 dividido por 5 dá 1. Tá aí os divisores de 20, né? É o 1, é o 2, aí 2 vezes 2 dá 4, né? É o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Então vamos colocar lá. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Vamos para os divisores de 180. Então vamos fazer a decomposição em fatores primos. 180 é número par porque termina em 0, dá para dividir por 2. Dá 90. 90 também é par porque terminou em 0, dá para dividir por 2. 45. Aí, pessoal, 45, o próximo número primo, né, é o 3, porque por 2, 45 não dá. Vai dar por 3 ou por 5. Eu vou colocar primeiro por 3. E como é que eu sei que é por 3? Porque olha aqui, ó, 5 mais 4 é 9, e 9 dá por 3. Então eu vou começar pelo 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 também dá para dividir por 3, porque, ó, 5 mais 1, 6. E 6 dá para dividir por 3. Vai dar 5. 5 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Aí concluímos a decomposição. Agora eu vou usar uma técnica aqui para achar os divisores. Os outros eu deduzi, né, do 100, do 51 e do 20, mas o do 180 tem muitos divisores, então eu vou usar essa técnica aqui para ir mais rápido. Vou passar aqui um traço em cada fator primo que eu encontrei. Vou colocar o número 1 acima dos fatores primos, porque o número 1 é o divisor aí trivial junto com o próprio número, né? Um número natural tem sempre, você tem que lembrar, dois divisores triviais, é o 1 e ele mesmo, né? Então, eu vou multiplicar os fatores primos pelos que estão acima dele. Então, 2 vezes 1, aí eu vou botar 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Não vai precisar eu repetir, né? Então, vamos lá. Então, 2 vezes 1, 2. Aí o próximo 2, né? O segundo 2. 2 vezes 1, 2 já tem. Aí 2 vezes 2, 4. Agora o 3. O primeiro 3. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora o segundo 3. 3 vezes 1, 3 já tem. 3 vezes 2, 6 já tem. 3 vezes 4, 12 já tem. Aí 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Agora, pessoal, eu vou multiplicar o 5 por todos esses números que estão aqui, ó. Vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. E 5 vezes 36, 180. Pessoal, esses números aqui, ó, são os divisores do 180, certo? Então eu vou juntar eles e colocar aqui, ó. Tá aí os divisores de 180, achei fazendo a decomposição em fatores primos. Vamos para a segunda questão. Diz assim, pessoal, escreva a forma fatorada de números primos dos números abaixo. Então vamos usar a decomposição em fatores primos para a gente colocar a forma fatorada. Vamos para o 40. É número par, dá para dividir pelo primeiro número primo, o número 2, que é o único número primo que é par, é o 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 a gente já fez, não foi na questão anterior, dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Aí o 5 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo, que dá 1. Então, pessoal,
Esses fatores primos que eu encontrei aqui, ó, na decomposição do 40 em fatores primos, né? Esses números primos aqui é a forma fatorada do 40. Então é só escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 ou 2 a terceira vezes 5. Vamos colocar lá. Colocar logo aqui, né? 40 é igual a 2 elevado a 3 vezes 5. Vamos colocar lá na letra A. 2 elevado a 3 vezes 5, né? Que é 8 vezes 5. Vamos fatorar agora o 16. Fazer a decomposição em fatores primos. 16 é para dividir por 2. 2. 16 dividido por 2 dá 8. Aí 8 também é para dividir por 2. Dá 4. 4 dá para dividir por 2. Que dá 2. E 2 é número primo, só dá para dividir por 2 ou por 1, né? Que vai dar 1 aqui, ó. Então 16 é 2 elevado à quarta potência. Vamos colocar lá na letra B. Ok, agora vamos fazer a fatoração do 80. A gente já tem o 40 ali, é só aumentar um 2, a gente tem a fatoração do 80. É 2 elevado à quarta vezes 5, mas vamos fazer, né? 80 dividido por 2, porque o 80 é par, terminou em 0, vai dar 40. E a decomposição do 40, pessoal, já está aqui, ó. É só repetir isso aqui embaixo, aumentou só um 2. Então aqui vai aumentar só um 2 para colocar aqui na forma fatorada do 80. Mas vamos escrever, né? 40 dividido por... tem que dividir por 2, porque 40 é par, vai dar 20. 20 dividido... dá para dividir por 2, dá 10. 10 é por 2 também, que dá 5. E 5 é número primo, só dá por 5, dá 1. Então 80 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 5. Vamos colocar lá. Estão vendo? Ó, aumentou só um 2, ó, em relação aqui, ó. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do 120. 120 é número par, dá para dividir por 2, que dá 60. 60 é número par, terminou em 0, dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 30 também é número par, termina em 0, dá para dividir por 2, que dá 15. Pessoal, 15 agora não dá por 2, mas dá pelo próximo número primo, que é 3. Porque 5 mais 1, a soma dos algarismos, né? É um número divisível por 3. 5 mais 1 é 6. 6 dá para dividir por 3, que dá 5. E 5 só dá para dividir por 5 ou por 1. Então terminamos aí a fatoração do 120. O 120 é 2 elevado à terceira vezes 5 vezes 3 vezes 5. Vamos colocar lá na letra D. Então é muito simples, né? Escrever a forma fatorada, né, de um número, escrever na forma fatorada de números primos. É só fazer a decomposição do número em fatores primos. Vamos para o último número na letra E, 1024. 1024 é um número par, dá para dividir por 2. 1024 dividido por 2, pessoal, é 512. Também dá para dividir por 2 porque é número par, né? Terminou em 2, é número par. 512 dividido por 2 dá 256, que também dá para dividir por 2 porque é um número par. 256 dividido por 2 dá 128. 128 também é um número par, dá para dividir por 2. 128 dividido por 2 dá 64. 64 é um número par, dá para dividir por 2, dá 32. 32 é um número par, dá para dividir por 2, dá 16. 16 a gente já fez aqui, ó. É só repetir isso aqui embaixo, né? Então vai ficar, ó, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Então vamos colocar 2 e 1. Então nós temos aí a forma fatorada do 1024, que vai dar 2 elevado a 10, ó. Certo? Aparece aqui, ó,
Quantos fatores 2 se repetem aqui, ó? 10. Então, por isso que é 2 elevado a 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a forma fatorada do 1024 é 2 elevado a 10. Vamos colocar lá na letra E. Pessoal, vamos para a terceira questão. Coloque o número que corresponde à forma fatorada. Essa aplicação é a mais fácil, é só multiplicar aqui, né, pessoal? Multiplicou. Então vamos lá, 7 vezes 5, 35. Agora a letra B, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 5 a terceira é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vamos colocar. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. 7 ao quadrado é 49 vezes 2 dá 98. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado a 5, né? Ou a quinta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Na letra G, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 2, 54, né? Na letra H, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Letra I. 3 vezes aqui o 3 é 27, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 5 dá 135, não é isso? E finalmente aqui a letra J, que vai dar 729, né? 3 a terceira é 27. 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 1 é 3. Multiplicando 27 vezes 9 vezes 3 dá 729. Essa foi a terceira aplicação. Vamos para a quarta. Diz assim, pessoal: faça a decomposição em fatores primos dos números que estão abaixo. Então, a gente já fez aqui, né, na primeira questão a decomposição, acho que na segunda também. Vamos aqui repetir, né, o 24. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do 24. Começar logo pelo 40, né? A letra C. Mexer aqui na ordem sem querer, vou começar do 40. 40 divide por 2, porque 40 é par, dá 20, né? A gente até fez já esse 40. Acho que na primeira ou foi na segunda questão. 20 você também divide por 2, porque o 20 é par, dá 10. 10 também dá para dividir por 2, porque 10 é par, terminou em 0. Aí 10 dividido por 2 dá 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por 5 ou por 1. 5 dividido por 5 dá 1. Forma fatorada aí. Tá aí a decomposição, é só para decompor, né? Tá aí 40 é 2 a terceira vezes 5, que a gente já tinha feito, né, pessoal? Vamos agora para o 24. 24 é um número par, dá para dividir por 2, que dá 12. Também é um número par, dá para dividir por 2, dá 6. 6 também dá para dividir por 2, porque 6 é par, dá 3. Aí 3 é um número primo, só dá para dividir por 3 ou por 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então a forma fatorada do 24 é 2 a terceira vezes 3. Vamos colocar lá. Vamos para o 72, forma decomposição em fatores primos. 72 é um número par, dá para dividir por 2, que é igual a 36, que também é um número par, dá para dividir por 2. Vai dar 18. 18 é um número par, terminou em 8, né? Dá para dividir por 2, dá um 9. O 9 dá para dividir só por 3, que dá 3. E 3 é por 3, dá 1, né? E aí a forma fatorada do 72 é 2 a terceira vezes 3 ao quadrado, né? Então vamos colocar lá, ali na letra B, essa forma aí fatorada.
que a gente encontrou pela decomposição. Aqui bastava fazer a decomposição, né? Que a questão, a aplicação manda só faça a decomposição em fatores primos, mas eu estou colocando aqui a forma fatorada também, que é para a gente fixar, né? Vamos para a letra D, 116. 116 é um número par, terminou em 6, dá para dividir pelo primeiro número primo 2, primeiro número primo natural, né? 116 dividido por 2 dá 58, também é um número par, dá para dividir por 2, 58 dividido por 2 dá 29, 29 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo ou por 1, 29 dividido por 29 dá 1. Forma fatorada do 116, depois que a gente fizer aqui a decomposição em fatores primos, é 2 ao quadrado vezes 29, vamos colocar lá na letra D. E agora o 200, né, na letra E, número par, 200 dividido por 2, 100, que também dá para dividir por 2, que é um número par, dá 50, a gente já fez os 50, 50 por 2 dá 25, o 25 só dá para dividir por 5, né, pessoal? Pelo número primo aí, o 5, que vai dar 5. O 5 é primo, só dá por ele mesmo. Dá 1. Colocar a forma fatorada do 200, que é 2 à terceira vezes 5 ao quadrado. Tá aí a quarta aplicação. Vamos para a quinta aplicação. É para a gente associar, né? Tá aí uma coluna, associar aqui esses enunciados aqui com essa coluna aqui, né? Colocar aqui os símbolos aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4 aqui, símbolos romanos, né? Símbolos romanos, não é algarismo. Algarismo é incorreto, né? Falar que é algarismo romano é incorreto, são símbolos romanos. Então vamos só relembrar que o número 1, né? Primeiro número primo, o número primo, 2 divisores, só tem 2 divisores o número primo, é ele mesmo e o número 1, né? Exemplo 2, o 2 é número primo, porque só tem 2 divisores, é ele mesmo, 2 e o 1. E o número 1 só tem um divisor natural, que é ele mesmo, ele não é primo nem composto, então só aí a gente já matou duas questões aqui. Então aqui no 1 a gente coloca aqui número, o 4, né? E aqui no 2 a gente coloca o 1, ó. Então aqui no começo é 4 e aqui no último, no 2, é 1. Vamos ver se já dá para colocar. Pronto, tá aí. O 1 não é primo nem composto e o 2 é número primo. Agora a gente tem que calcular o MMC de 12, 15 e 20 e de 40 e 60. Vamos calcular, né? Vamos calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum do 12, do 15 e do 20. Pela decomposição em fatores primos. Então 12, 15 e 20, vamos fazer a decomposição em fatores primos. A gente tem o 12 e tem o 20, que são números pares, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6, o 15 repete e o 20 dá 10. Então vai dar 6, 15 e 10. Ainda dá para dividir por 2, porque o 6 é par e o 10 é par. Então 6 por 2 dá 3, o 15 não dá por 2, eu vou repetir. E o 10 por 2 dá 5, então vai ficar 3, 15 e 5. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, porque tem um 3 aí, né? Então vai ficar 3 dividido por 3 dá 1 e repete o 15 e o 5. Perdão, o 15 dividido por 3 dá o 5, né? Agora vamos dividir todos por 5, vai dar 1, né? Pronto, tá aí a decomposição do 12, do 15 e do 20 em fatores primos. Só multiplicar esses fatores e a gente encontra aí o MMC, né?
2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então a gente já achou e por dedução, né, também resolvemos tudo, né, porque ao marcar aqui o 60 vai ser o 3, né? Ao marcar o 60 só vai restar o 20 para a gente colocar o 2. Perdão, o 60 é o 2. Vamos colocar lá. Aí pronto, só resta agora o 20 para a gente colocar o 3, né? Mas vamos fazer aqui, né? Máximo divisor comum do 40 e do 60. Também decomposição em fatores primos. Vamos dividir o 40 e 60 por 2, porque são números pares. Vai dar 20 e dá 30. Também dá para dividir por 2, porque são números pares. Dá 10 e dá 15. Ainda dá para dividir por 2, porque o 10 é par. Dá 5 e repete o 15. Agora dá para dividir por 3. Repete o 5. E 15 por 3 dá 5. Aí divide tudo por 5. Aí dá 1. Agora, pessoal, aqui nesse caso, a gente só vai pegar os fatores primos onde a divisão foi simultânea. Os dois números foram divididos para encontrar o fator primo, né? Então, o primeiro é aqui na primeira linha, né? 40 e o 60 foram divididos simultaneamente. Então, eu vou pegar o fator 2, esse primeiro fator 2 eu vou pegar. E no outro lugar que a gente viu foi também aqui no 20 e no 30. Também foi dividido simultaneamente aí para encontrar o fator 2. Certo? E por último, lá o 5, né? O 5 e o 5 foram divididos por 5. Então pronto, agora eu posso multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. É o MDC do 40 e do 60. É 2 vezes 2 vezes 5, é 20. Então, tá aí a resposta, né, da nossa quinta aplicação. Vamos para a sexta aplicação, pessoal. Que diz assim: complete as lacunas com a resposta correta. Aí tem a letra A até a letra D, né? Aí qual é a forma fatorada desse número aí? É só multiplicar, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, né? O número 1 não é primo e nem composto, a gente acabou de ver, né? O único número primo que é par, também enfatizei aí nas últimas questões que a gente fez, é o número 2. O único número par natural, né? É o número 2. Dois ou mais números são chamados números primos entre si, porque o MDC deles é igual a 1. Certo? Quando o MDC de dois ou mais números é 1, eles são chamados de primos entre si. Daí a sexta aplicação. Sétima, escreva o número de divisores naturais dos números abaixo. Também muito fácil, né? O número de divisores de 0 é os números naturais, exceto o 0, né? A gente pode escrever aí, ó, a gente pode escrever de duas formas. Eu posso elencar, né? 1, 2, 3, 4, 5, colocar o reticências. Ou posso escrever com esse símbolo aqui, o N asterisco, que representa os números naturais, excluindo o 0, né? O número de divisores naturais, né, como a questão aqui requer, a aplicação requer, do 1, só é um divisor, é ele mesmo, né? 1 não é primo nem composto. Quantos divisores ele tem? Só 1. Número de divisores de 43. 43 é primo. Então ele só tem 2 divisores, ele mesmo e o 1. 43 é número primo, só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, 2 divisores. Agora o 72 nós vamos fazer aqui a decomposição em fatores primos. A gente já fez até a decomposição do 72 numa questão anterior, mas vamos aqui refazer novamente. 72 é número par, dá para dividir por 2, dá 36, que é número par, dá para dividir por 2, que dá 18, que é número par,
também dá para dividir por 2, dá 9. Aí 9 é por 3, dá 3, que é por 3, dá 1. E agora vamos encontrar o número de divisores de 72 usando a seguinte regra. Ó. Eu coloquei até aqui de azul. Sem encontrar aqui os divisores, como a gente fez aí com 180, eu acho que foi na primeira questão. Foi na primeira ou na segunda, né? A gente pode usar a seguinte técnica. Ó. A gente pega os expoentes, tá? Que é de azul. Aí vai adicionar 1 aos expoentes. E depois multiplica o resultado. Então vai ficar 3 mais 1 vezes 2 mais 1. Certo? Que vai dar 4, né? O 3 mais 1, 2 mais 1 dá 3, 4 vezes 3, 12. Então, 72 tem 12 divisores. Eu coloquei aqui só para mostrar que essa técnica, ou essa regra, né? Dá certo, ó. Aqui são 12 divisores do 72, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você pode usar esse artifício aqui sem precisar encontrar. Você pode dizer quantos divisores tem. Divisores naturais tem um número natural. Vamos para a 8ª aplicação. Facílima, né, pessoal? Só colocar aqui os números primos. A gente geralmente trabalha com esses números primos entre 1 e 100. Então vamos colocar aqui números primos entre 1 e 10 é o 2. Lembrando que o número primo, até coloquei aqui primeiro, o número primo é aquele que tem somente 2 divisores, o 1 e o próprio número, exemplo, é o 2, né? Então vamos colocar logo o 2 aqui, ó. Depois o 3, o 5 e o 7. Então entre 1 e 10, pessoal, tem 4 números primos, 2, 3, 5 e 7. Letra B, quais os números primos entre 10 e 20? Também tem 4, né? Eu até coloquei aí para mostrar. Então vamos lá, o primeiro é o 11, né? Depois o 13, 17 e 19. Também entre 10 e 20 tem 4 números primos. Entre o 20 e o 30, quantos números primos? Só 2. Vai ser o 23 e o 29. Ah, desculpa, eu coloquei sem querer aí. Vou usar o mouse não, porque aí engancha. Então, entre o 30 e 40 tem só 2 números primos. É o 31, já apareceu aí, e o 37. Entre o 40 e o 50 temos 3 números primos. Um é o 41, 43 e o 47. Quais os números primos, letra F? Entre 50 e 60. Aí nós temos só 2. É o 53 e o 59. Letra G. Quais os números primos entre 60 e 70? A gente só tem 2, o 61 e o 67. E quais os números primos entre 70 e 80? A gente tem 3, o 71, o 73 e o 79. E letra I, quais os números primos entre 80 e 90? A gente só tem 2, é o 83 e o 89. E finalmente, quais os números primos entre 90 e 100? Entre 90 e 100 a gente só tem um, que é o 97. Pessoal, ao todo, se você contar aí, tem 25 números entre 1 e 100. Tem 25 números que são primos. Número primo é aquele que tem 2 divisores, né? O 1 e o próprio número. Exemplo 2 só tem 2 divisores, o 1 e o 2. E todos esses aqui, ó, só tem 2 divisores. É o 1 e ele mesmo, o 3. Só dá para dividir por 3 e por 1. E todos esses aqui são 25 números primos que a gente tem entre 1 e 100. Nona aplicação, escreva os 4 primeiros múltiplos naturais. Pessoal, muito simples. Essa questão tem 2 maneiras de você fazer, né? E eu vou fazer aqui da maneira mais simples.
que é o múltiplo, né? O múltiplo é o resultado da multiplicação, que a gente também chama de produto, né? Então, como é que nós vamos fazer, ó? Múltiplos do 1, é só você multiplicar os 4 primeiros, né? Você vai multiplicar por 0, por 1, por 2 e por 3, aqui o número que ele está pedindo o múltiplo. Então, eu peguei, ó, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Então, é 0, 1, 2 e 3, os 4 primeiros múltiplos do 1. Então, eu vou colocar ali, né? Ver se cabe. Agora a letra B, os múltiplos do 20, só multiplicar o 20 por 0, por 1, por 2 e por 3, porque ele só quer os 4 primeiros. Então tá aí, ó, é o 0, o 20, o 40 e o 60. Outra maneira é colocar de 20 e 20, né? Começa do 0, 20, 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60. Múltiplos do 2, multiplicando 2 por 0, por 1, por 2 e por 3. Dá 0, 2, 4 e 6. Ó. De 2 em 2, né, pessoal? De 2 em 2 aqui, né? Do 0. Ou somando, começando do 0, né? Somando 2, né? Vamos fazer agora a letra D. Múltiplos do 8, multiplicando 8 por 0, por 1, por 2 e por 3. Dá 0, 8, 16 e 24. Letra E, os múltiplos do 24, multiplicando 24 por 0, por 1, por 2 e por 3, dá 0, 24, 48, 72. Os múltiplos do 9, multiplica o 9 por 0, por 1, por 2 e por 3, vai dar 0, 9, 18 e 27. Letra G, os múltiplos do 25, multiplica o 25 por 0, por 1, por 2 e por 3, vai dar 0, 25, 50 e 75. Os múltiplos do 7, multiplica o 7 por 0, por 1, por 2 e por 3, vai dar 0, 7, 14 e 21. Finalmente aqui os múltiplos do 12, multiplica o 12 por 0, por 1, por 2 e por 3, que vai dar 0, 12, 24 e 36. Décima aplicação, complete com o múltiplo correto. Pessoal, aqui é só somar, né, o múltiplo, ele quer o múltiplo do 18, então aqui é só eu acrescentar aqui 18 ao anterior. Então 36 mais 18 vai dar quanto? 54. Então vamos colocar. Na letra B, 42. Próximo é 42 mais o 14, que vai dar 56. Vamos colocar. Na letra C, que aqui é os múltiplos do 12, ó. 36, 48, 60, é só pegar o 60 mais o 12, que vai dar quanto? 72, né? Colocando 72. Na letra D, que é 56, os múltiplos de 56, tem 56, 112, aí pegar 112 mais 56, que vai dar 168, né? E aqui na letra E, ó, 308, soma com 28 a primeira vez, encontra 336, pega o 336, soma com 28, dá 364, 336 e 364. Vamos para a 11ª aplicação, né? Essa é muito simples, né? Porque tem uma tabela onde já está calculado aqui, né? A gente vai colocar V para a verdade, né? Nas afirmativas ou assertivas que estão aqui nesses itens A, B, C e D. Examinando aqui nossa tabela. Mas eu já vou colocar aqui pelo enunciado, ó. O Raimundo comprou 5 envelopes de figurinhas, a Maria comprou 3. Quanto é que cada envelope tem? 3 figurinhas. Então o Raimundo tem 5 vezes 3 figurinhas, vai dar 15, né? Já está aqui na tabela, né? 5 vezes 3, ó, dá 15, ó. Vou colocar aqui no rascunho só para Raimundo, 5 vezes 3, 15 figurinhas. A Maria comprou 3 envelopes, 3 vezes 3, 9, né? Tá aqui, ó, 3 é 9, ó. 3 envelopes é 9, porque cada envelope tem 3 figurinhas, né? Então vamos colocar ali que a Maria tem 9, né?
E também, ó, aqui tem nessa assertiva da letra B, 4 envelopes de figurinha equivale a quanto, né? Tá dizendo que equivale a 15. Vamos ver se 4 vezes 3 é 15, né? É 12, né? Tá aqui, ó, na tabela. 4 é 12. Então bastava olhar a tabela, né? Então vamos lá. Raimundo e Maria compraram o mesmo número de figurinhas? Não, né? O Raimundo comprou 5 envelopes. Então ele tem 15, porque é 5 vezes 3, 15. A Maria comprou 3 envelopes. Cada envelope tem... Um envelope tem 3 figurinhas, então ela tem 9 figurinhas. Não compraram o mesmo número de figurinhas. Então, letra A é falso, né? Letra B. 4 envelopes de figurinhas equivalem a 15 figurinhas. Não, a gente acabou de ver aí na tabela que 4 equivale a 12, né? Então, letra B, falso. Letra C. Maria comprou 3 envelopes de figurinhas e tem 9 figurinhas. Verdade, ó, na tabela, ó, 3 equivale a 9. Coloquei também aqui de lado, né? Então, verdade. Raimundo tem 15 figurinhas, isto é, 6 a mais do que Maria? Sim, tem 15 figurinhas. E 15 é 6 a mais do que 9, né? Porque 15 menos 9 dá 6. Então, letra D de dado é verdade. Pessoal, aplicação 12. A gente descobriu uma senha, né? Diz assim, ó, Simone escolheu uma senha numérica para o seu e-mail. O número de algarismos dessa senha é igual ao produto dos dois números naturais primos. Os dois primeiros algarismos da senha, da esquerda para a direita, formam o antecessor do maior número primo menor do que 100. Os dois últimos algarismos são iguais aos dois primeiros, em ordem inversa. Os algarismos do meio formam o menor número possível, dado pelo produto de dois números primos distintos. Qual a senha, né? Então vamos colocar aqui a primeira pista, que é qual, né? Que é dizendo aí a quantidade de algarismo. O número de algarismo dessa senha é igual ao produto dos dois números naturais, dos dois primeiros números naturais primos. Os dois primeiros números naturais primos é o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3, 6. A senha aqui da Simone tem 6 algarismos. Vamos colocar aqui, ó, número de algarismos. Ela deu a pista aí, né? É o produto dos dois primeiros números naturais primos. É o 2 e o 3, então são 6. Vamos colocar aqui a quantidade de algarismos. São 6, ó. Vamos ter que descobrir quem são esses algarismos. Aí ela está dizendo que os dois primeiros algarismos da senha dela, da esquerda, né, começando aqui, ó, da esquerda para a direita, formam o antecessor do maior número primo menor do que 100. Então, quem é um número primo menor do que 100? É o 97, a gente viu aí quando estava fazendo ali, né, os números primos entre 1 e 100. 97 é o número primo menor do que 100, 97. Agora ele diz que é o antecessor. Os dois primeiros algarismos da senha formam o antecessor do maior número primo menor do que 100. Então, o antecessor de 97 é 96, né? Então, os dois primeiros algarismos da senha da Simone é o 9 e o 6. Vamos colocar lá. Ok? E a gente tem, agora na outra pista, que os dois últimos algarismos da senha e da Simone são iguais aos dois primeiros, são iguais a esses dois aqui, né? Em ordem inversa. Então é só trocar, é o 6 e o 9, né? Vamos colocar aqui embaixo. 69, numeral com algarismo na ordem inversa de 96. Então, já descobrimos aí 4 algarismos da senha da Simone. Agora vamos para os algarismos aqui do meio. Ela diz que os algarismos do meio formam o menor número possível,
dado pelo produto de dois números primos distintos. Então vamos pegar logo os dois menores, produto de dois números primos diferentes, né? 2 e o 3 dá 6. O 6 não serve para a gente porque aqui tem que ser dois algarismos, né? Aqui está dizendo que os algarismos do meio formam o menor número que é obtido pelo produto. Então o produto que eu obtive aqui com esses dois é um número de um só algarismo, então não é esse. Vamos pegar 2 vezes o próximo número primo, que é 5, dá 10, né? Esse é o menor possível, porque o próximo, 3 vezes 5 é 15, então é o 10. Então os algarismos do meio aí da senha da Simone é o 1 e o 0. E tá aí a senha da Simone, né? 96, 10, 69. Vamos colocar aqui a senha que a aplicação pedia para a gente encontrar. Pessoal, aqui é muito simples essa aplicação, é só eu marcar com um X quais são os divisores aqui, os divisores desses três números aqui, né? Eu marco com um X. Então vai só lembrar as regras, né? Nós só temos três números, o 3120, 136 e o 7120. Faltou um pontozinho aqui, né? Então vamos lá. Vamos lembrar aqui das regras. Vamos ver. O 3120 ele é divisível por quais desses números que estão aqui, né? Por 2, porque termina em 0. É número par. Então 3120 é por 2. Vamos marcar. Vamos marcar. O 3120 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, quando a gente somar aqui, ó, vai dar 6. E 6 é divisível por 3. Então vamos marcar. 3120 é por 3. O 3120, pessoal, é por 4, porque os dois últimos algarismos, o 2 e o 0, né, forma o número 20. O 20 dá para dividir por 4. Então, o número 3120 é por 4. O número 3120 é divisível por 5, porque terminou em 0, é divisível por 5. Então, vamos marcar aqui o 5. O 3120, pessoal, é divisível por 6. Por quê? Porque o 3120 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é por 6, porque 2 vezes 3 dá 6, né? O número 3120 aqui, pessoal, é divisível por 8, porque os três últimos algarismos formam o número 120. E 120 é divisível por 8. Vamos marcar o 8. Finalmente, o 3120 é divisível por 10, porque ele terminou em 0. Terminando em 0, é divisível por 10. Vamos marcar ali o 10. Pronto, está aí os números que o 3120 é divisível, né? Ou os divisores aí do 3120. Vamos ver agora o 136. O 136 é divisível por 2, porque ele termina em 0, logo ele é um número